Este vídeo é parte de uma sequência de vídeos nos quais eu resolvo questões difíceis envolvendo o tema mol. E neste vídeo específico eu vou resolver uma questão da prova de Química do ITA de 1989, uma prova bem antiga. Oi, eu sou o professor Lucas Fagundes. Vamos juntos? Hematita, óxido férrico e siderita, que é carbonato ferroso, são minérios importantes a partir dos quais se obtém ferro metálico. As massas máximas em quilogramas de ferro que podem ser obtidas a partir de 1 kg de hematita e 1 kg de siderita, supostas secas e puras, são respectivamente... Pessoal, esse tipo de questão ele é relativamente fácil em se tratando das contas, porque você não vai ter que fazer as contas. Mas ele tem um aspecto difícil, porque você tem que montar as contas exatamente como o avaliador quer, exatamente como o avaliador que pensou a questão quer. Mas isso não é tão complicado, porque essa questão ela tem poucas formas de resolução, embora você possa simplesmente sair abrindo regra de 3. Tá? Olha, a primeira coisa que você vai ter que saber são as funções inorgânicas. Você precisa saber a fórmula do óxido férrico, que é óxido de ferro 3, de fórmula Fe2O3, e você precisa saber a fórmula do carbonato ferroso, que é o carbonato de ferro 2, de fórmula FeCO3. Carbonato porque vem do ácido carbônico, de fórmula H2CO3, e ferro 2 e ferro 3 são os NOx que o ferro apresenta. O ferro apresenta principalmente nesses dois NOx, ferro 2 e ferro 3, embora possa existir na literatura outras situações onde ele apresente outros NOx. Então, para começar a resolver o problema, você vai precisar calcular as massas molares do óxido de ferro 3 e do carbonato de ferro 2, óxido férrico e carbonato ferroso. Você vai obter esses valores na tabela periódica, ou se você estiver estudando para a prova do ITA tem um cabeçalho onde tem uma tabela com os valores das massas molares ou massas atômicas e os números atômicos. Então tá lá, Fe, C e O são os elementos que você tem aqui. Você vai calcular massa molar do óxido de ferro 3, 2 vezes 55,8, aproximando ali já, mais 3 vezes 16, e massa do carbonato de ferro 2, 55,8 mais 12 mais 16,3. Repara que eu já estou deixando sem resolver a conta com base no que eu estou olhando nas alternativas, porque as minhas alternativas têm esses números, 2 vezes 55,8 mais 48, eu resolvi ali o 3 vezes 16. E tenho 55,8 mais 60. Então eu vou deixar exatamente dessa forma, porque as alternativas elas têm alguma coisa que está dessa forma. Olha, em 2 vezes 55,8 mais 48 gramas de óxido de ferro 3, você tem 2 vezes 55,8 gramas de ferro, né, que vai dar ali 111,6 gramas de ferro. Tá? Então, olha, eu tenho o seguinte, eu tenho 2 vezes 55,8 gramas de ferro para cada 2 vezes 55,8 mais 48 gramas de hematita. O mesmo você pode falar para siderita. Você tem 55,8 gramas de ferro para cada 55,8 mais 60 gramas de siderita. Com base nessa informação, você pode fazer a extensão dessa informação em gramas para quilos. Porque se você tem esse valor em grama de ferro para cada grama de hematita, você teria o mesmo valor em quilograma para cada quilograma de hematita. Perceba na minha fala que isso é uma grandeza relativa. Tá? Você pode simplesmente multiplicar por 1000 o numerador e o denominador da sua equação. Tá? E aí você alteraria isso para quilograma. O mesmo vale ali para siderita. Agora, para finalizar o grande final da questão, como você tem 1 kg de hematita e 1 kg de siderita, basta então, por análise dimensional, né, como eu já fiz aqui nessa sequência de vídeos, no primeiro vídeo eu fiz esse tipo de resolução de problema, basta multiplicar essa primeira situação por 1 kg de hematita e a segunda situação por 1 kg de siderita. E aí você vai ter quantos quilogramas de ferro estarão presentes em 1 kg de cada um dos seus materiais.
Então, olha, para hematita, para cada 1 kg de hematita, o máximo de ferro que pode ser obtido é 2 vezes 55,8 sobre 2 vezes 55,8 mais 48. É o máximo em quilogramas de ferro que pode ser obtido. E para siderita vai ser 55,8 sobre 55,8 mais 60. E você vai encontrar a única resposta possível, que é difícil de achar se você estiver tenso resolvendo isso rápido, né? Mas a única resposta possível aqui é a da letra B. Perfeito, pessoal! Espero que tenham gostado das resoluções que a gente está apresentando aqui. Então, por favor, deixe o joinha nesse vídeo, isso contribui bastante para a divulgação do conteúdo. Se inscreva nos nossos canais, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Facebook, siga a gente lá no Instagram também. Perfeito? Um grande abraço para todos vocês. Valeu!